Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Este é mais um dia que o Senhor fez, portanto nos alegremos, sejamos gratos por mais esse dia que o Senhor nos deu de presente. Glória a Deus. Hoje, dia 9 de julho, aliás, 8, né? 8 de julho. 8 de julho, nosso Café com Palavra, nosso devocional tem como título: Ele nunca desamparou você, nunca. Mesmo nos momentos que você achava que você estava só, na verdade o Senhor estava te carregando nos braços. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, como diz o Salmo 124, se não fora o Senhor, ora, diga Israel, os inimigos teriam nos engolido vivos. Então, o Senhor esteve ao nosso lado em todo o tempo. Se não for o Senhor, nós não estaríamos aqui. Nós não chegaríamos onde nós chegamos. Nós não estaríamos de pé, porque é o Senhor que nos sustenta todos os dias. Aleluia! Boa noite, Silene! A paz do Senhor, Deus te abençoe. Hoje não deu pra gente se encontrar no centro, né? Porque hoje o negócio foi estreito. Eu vou um dia todinho no meio do mundo, mas glória a Deus que estamos aqui hoje para mais um devocional, mais um café com palavra, porque Deus é bom o tempo todo. Aleluia! O capítulo de meditação de hoje é Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo número 5, esse capítulo talvez seja o capítulo mais lido de Efésios e uma das partes mais ensinadas dentro das igrejas, mais comentadas, a parte B, digamos assim, desse capítulo, que vão do versículo 22 até o versículo de número 33. É muito ensinado, muito falado nas igrejas. Mas o capítulo todo é muito importante para nós como cristãos, para nós que servimos a Deus, para nós que queremos ter uma vida que realmente professe a fé, que diga, que seja real a fé que nós professamos, seja também praticada através da nossa vida. Então, se nós queremos isso, nós com certeza vamos viver o capítulo 5 do livro de Efésios. Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite, Aninha. Boa noite, Carol. Boa noite, Cíntia. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, pastor Pinheiro. Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o capítulo 5, ele começa dando uma continuidade do capítulo de número 4. O capítulo de número 4 diz: assim como Cristo nos perdoou, perdoe vocês também. Ele termina com essa frase que a gente viu ontem. Aí o 5 já começa assim: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aqui Paulo está encerrando o capítulo 4, que foi exatamente os conselhos para uma prática de uma vida cristã autêntica. Aí ele termina, completando aqui nos 2 primeiros versículos do capítulo 5, dizendo, quando ele diz, portanto, ele está fazendo uma ligação de um capítulo com o outro. Aí ele está dizendo o seguinte: sede imitadores de Deus. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Se nós fôssemos dividir esse capítulo 5 de Efésios, eu dividi ele aqui em 2 partes para ficar mais fácil a pedagogia, para vocês poderem entender melhor. E eu dividi do versículo 1 ao versículo 21, ele expressa o seguinte, que nós devemos andar em amor e na luz. Para nós andarmos em amor, nós precisamos ter o amor de Deus nas nossas vidas. Para nós andarmos na luz, nós precisamos ter Cristo, que é a luz do mundo, para ser a luz da nossa vida, para que nós possamos também iluminar as outras pessoas. Boa noite, Marcianira, a paz do Senhor, minha querida. Deus te abençoe, em nome de Jesus, a paz do Senhor. Então, a gente precisa disso, precisa desse amor de Cristo nas nossas vidas, precisa desse amor de Deus em nós e precisa viver neste amor e na luz do Senhor. E dentro dessa divisão que eu fiz, a primeira coisa é a imitação de Deus. Nós devemos imitar a Deus como filhos amados. Uma criança pequena, ela facilmente imita o pai ou a mãe. Se é uma menina, ela vai começar a imitar as coisas da mãe. Se a mãe gosta muito de limpeza, essa criança também vai gostar muito de limpeza. Se a mãe gosta de cozinhar, essa criança
também vai gostar de cozinhar. Porque quando ela é bem pequena, ela procura alguém para se espelhar, alguém para imitar. Se for um menino, ele vai imitar o que o pai faz. Então, por isso que hoje nós temos muitas pessoas que têm dificuldade de amar a Deus, de servir a Deus, de estar na igreja. Muitos se afastam, até servem quando são crianças, se afastam. Por quê? Porque eles não tiveram bons exemplos dos seus pais, principalmente os meninos dos pais, homens. Aí eles, por não ter, eles não têm uma referência de Deus. A referência de Deus na nossa vida é de acordo com a referência que nós temos de pai. Aí quando nós conhecemos a Jesus, ele cura essas referências erradas. Ele pode transformar a nossa vida, mas até nós termos encontro com Jesus, a nossa referência de Deus é a nossa referência de pai. Por isso que muita gente tem dificuldade, porque muita gente não tem pai, não teve pai, não foi criado por um pai, não teve o amor do pai ou da mãe, e isso reflete na vida desta pessoa. Então é por isso que a gente tem que ensinar os nossos filhos pelo exemplo também. Então a imitação de Deus. Paulo, ele exorta os crentes a andarem em amor, tendo Jesus como modelo máximo desse amor. Por quê? Porque Jesus amou ao ponto de entregar a própria vida. Ele amou ao ponto de sacrificar a sua vida. Então por isso que ele é o modelo do amor. Jesus é esse modelo. É a ele que nós devemos seguir. Aí, a partir do versículo de número 3, ele fala da rejeição das trevas. Nós devemos rejeitar, irmãos, o mundo. Não o mundo em si, as pessoas, não. Mas as trevas, o mal, as coisas que não procedem de Deus. Porque as trevas, elas trazem condenação para a nossa vida. E a gente deve condenar as práticas imorais. É isso que Paulo está ensinando aqui. Ele começa ensinando: toda sorte de impureza não habite em vocês. Ele diz: nem cobiça, nem sequer no meio de vocês esteja o olhar errado, olhar para uma coisa que não deve. E eu me lembro do corinho de criança, né? Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, olhinho no que vê. Há um Salvador no céu, está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, boquinha no que fala. Cuidado, boquinha no que fala. Há um Salvador no céu, está olhando para você. Cuidado, boquinha no que fala. É isso que Paulo está nos ensinando aqui nesse capítulo 5. Ele nos diz claramente que nós devemos condenar as práticas imorais, as conversas inadequadas, as piadas de duplo sentido, coisas que não pertencem à luz, coisas que não são mais coerentes com quem serve a Deus. Então devemos nos afastar desse tipo de procedimento. E o texto é muito profundo, ele vai dizendo que nem palavra torpe. O que é palavra torpe? Palavrão. Palavrão não pode habitar na boca de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Também dentro de palavras torpes está a fofoca. Está a condenação do nosso próximo. Tudo isso está dentro do contexto de palavras torpes. Ele diz: nem coisas inconvenientes. O que é coisa inconveniente? Nem pode não ser uma coisa imoral, pode não ser uma fofoca, mas pode ser um comentário maldoso, inconveniente. Às vezes alguém corta o cabelo, vem todo feliz, você diz: vixe, foi cortado, foi com a foice. É um comentário maldoso, isso é inconveniente. Ou então a roupa, fala alguma coisa da roupa da pessoa. Ou então se a pessoa tá gordinho ou tá muito magro, isso é comentário inconveniente. O apóstolo Paulo diz que isso não deve habitar em nós. Não deve fazer parte da nossa linguagem. Antes, pelo contrário, o que é que deve fazer parte da nossa linguagem? Ações de graças, ou seja, gratidão. Agradecer a Deus, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Comece o dia agradecendo e termine o dia agradecendo. Por mais que o seu dia não tenha sido tão bom, por mais que você não tenha tido tudo aquilo que você precisou durante esse dia, mas crie o hábito de agradecer. Quem agradece, cresce. Quem agradece, cresce em graça e em conhecimento de Deus. Então aprenda a agradecer. Ele diz também que nenhum incontinente, aquela pessoa que não consegue se conter em todos os sentidos, não é só no sentido moral, no sentido sexual, mas em todos os sentidos da vida. A gente precisa ter domínio próprio. Nós temos falado muito sobre isso aqui nessa carta de Paulo aos Efésios, porque nós precisamos ter domínio próprio sobre a nossa vida. Ele diz também que nenhum avarento. O que é um avarento?
alguém que ama demais o que tem. Não é necessariamente só o dinheiro. Tem gente que não pode se desfazer de nada. Isso é um avarento. E o Paulo chama isso de idolatria. Quer dizer que essas coisas estão ocupando o lugar que deveria ser de Deus na vida dessas pessoas. Então ele também fala sobre o avarento, que é idólatra, que ele não tem herança no reino de Deus. Que coisa triste. Então isso não pode fazer parte da nossa vida. Ninguém vos engane com palavras vãs. Ninguém vos engane com essas coisas, porque sobre essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então nós não queremos a ira de Deus. Nós queremos a bondade e a misericórdia de Deus todos os dias sobre a nossa vida. Então para isso façamos a nossa parte. Façamos a nossa parte. Qual é o pai, qual é a mãe que não tem prazer em um filho obediente, que não tem prazer em um filho que obedece a sua voz, que obedece aos seus comandos? Do mesmo jeito, é o Senhor. O Senhor tem prazer num filho obediente. Aleluia. Glória a Deus. Também nós vemos nessa primeira parte de Efésios, soberania prática. O que é essa... Aliás, sabedoria prática. O que é essa sabedoria prática? Esse texto nos encoraja ao uso sábio do nosso tempo. Nós não devemos usar o nosso tempo desperdiçando com bobagem, desperdiçando com coisas que não edificam. Então, Paulo também nos ensina isso aqui em Efésios 5. Ao uso sábio do nosso tempo, a usar o nosso tempo com sabedoria e uma vida cheia do Espírito Santo, caracterizada por cânticos e ações de graças. Essa palavra aqui que Paulo usa para cântico no original significa tanto cantar os salmos, você pegar um salmo desse e começar a cantar, como cânticos, como é que a gente fala? Cânticos que o Espírito inspirou pessoas a fazerem. E também ações de graça. O que é cântico de ação de graça? É aquele cântico que você agradece a Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. Então, esses cânticos que agradecem a Deus pelo que Ele faz. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Agradecer ao Senhor. Então esses são os cânticos de ações de graça. Então nós devemos fazer esses cânticos de ações de graça. Além de nós usarmos o nosso tempo com sabedoria, nós devemos também nutrir uma vida cheia do Espírito Santo. O que é isso? Aqui não tem nada a ver com batismo no Espírito Santo. Nós somos batizados na hora que nós aceitamos a Jesus, entregamos nossa vida para Jesus, o Espírito Santo vem sobre nós. Depois nós recebemos os dons. E aqui nós estamos falando de ser cheio do Espírito, essa busca diária. Você aqui, enquanto você está ouvindo a palavra, você está primeiro gerando fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então primeiro você está gerando fé, depois você está dando a oportunidade para ser cheio do Espírito Santo, porque a palavra, ela enche a nossa alma com a presença do Espírito, ela alimenta o Espírito. E o Espírito que já habita em nós fica satisfeito da palavra, e ele transpassa, e ele começa a ser, como é que eu posso dizer a palavra certa? As pessoas vão olhar para a gente e vai transparecer o Espírito Santo de Deus nas vidas. Então é muito importante. Esse é a parte primeira de Efésios 5, que vai do versículo 1 até o versículo de número 21. Aí a partir do verso 22, Paulo muda totalmente de assunto. Ele está falando aqui para todos os cristãos, criança, velho, jovem, mulher, homem, para todo mundo. Todos os cristãos. Não importa se é grego, se é judeu, se é gentil, não importa se é estrangeiro, não importa. Ele está falando para todos os cristãos. Mas a partir do verso 22, ele está falando para esposas e para maridos. Para maridos e para esposas. Ele agora muda de assunto e ele vai falar a respeito do casamento. Ele vai falar a respeito do matrimônio, do relacionamento conjugal. E esses trechos aqui, essa parte aqui, é realmente uma das partes mais debatidas, ensinadas na carta de Paulo. Ela utiliza a dinâmica do casamento da época lá dele para ilustrar o relacionamento espiritual entre Cristo e a igreja. Paulo usa exatamente o exemplo do casamento para ilustrar isso.
Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, meu irmão. Tudo bem? Deus te abençoe, irmão Gerardo. Então, ele muda totalmente de assunto. E ele vai falar agora, ele começa a falar agora sobre o matrimônio, sobre o casamento. O matrimônio, irmãos, é o maior presente que Deus dá à humanidade. Embora, nesse tempo que nós estamos vivendo, o casamento tenha sido tratado como uma coisa qualquer, uma coisa comum, mas não é. O casamento é o maior presente que Deus dá à humanidade. É a oportunidade do homem e a mulher serem plenos, serem completos e serem felizes. A oportunidade está no casamento, de refletir a Deus para os filhos, de ensinar aos filhos o caminho da salvação. A melhor coisa que Deus fez pela humanidade foi o casamento. Não é à toa que ele começa o mundo, a vida na terra com o casamento. Deus começa com o casamento, Adão e Eva, e termina com o casamento. Se você vê, a Bíblia começa com o casamento em Gênesis, termina com o casamento em Apocalipse. Qual o casamento? De Cristo e da igreja. É um matrimônio no início e um matrimônio no final. Querendo dizer o seguinte, que toda a Bíblia fala do matrimônio. Toda a Bíblia é um conselho para nós vivermos em matrimônio, em família. Vivemos de uma forma que agrade a Deus. E o primeiro conselho são para as esposas. Ele recomenda às esposas a submissão aos seus maridos. Essa parte ninguém gosta. Todas as vezes que eu prego em encontro de mulheres, em culto de mulheres, ou em reunião de casais, e eu prego sobre isso, eu vejo que o rosto das irmãs muitas vezes muda. Elas estão alegres, felizes. Quando eu começo a falar sobre isso, elas já ficam assim, meia torta para o meu lado. Mas, irmãos, isso não sou eu que estou inventando. É a Bíblia quem diz. E o que a Bíblia diz, passará céu e terra. Mas essa palavra não passará. Ela é atemporal. E ela todos os dias tem o seu fiel cumprimento. Então, o segredo de um casamento feliz. Uma esposa submissa ao marido. E um marido que ame a esposa, como Cristo amou a igreja. Não é difícil nós sermos submissos a um marido que cuida, a um marido que ama. Sabe por que é tão difícil para as mulheres ouvirem sobre submissão? Porque os maridos também não exercem o seu papel. Os maridos não amam como Cristo amou, não cuidam como Cristo cuida da igreja, não provê como Deus é o Deus provedor na vida da igreja, na vida dos seus servos. Então, por causa dessas coisas, muitas vezes o marido é grosso, é bruto, é ignorante dentro de casa. Qual é a esposa que vai querer se submeter a um homem que age dessa maneira? Uma esposa que tem um marido que cuida dela, que a ama, que a protege e que provê na sua vida, ela tem a maior facilidade, ela tem orgulho de se submeter a esse marido. Então, o problema não é o que está escrito, nem o que Deus direcionou ao apóstolo Paulo para recomendar a igreja. O problema está na maneira como nos comportamos. Não obedecemos o que a palavra diz. Portanto, não temos o casamento segundo a vontade de Deus. Se nós fizermos como a palavra diz, nós vamos ter o melhor casamento dessa terra. Sabe quando a Bíblia diz que nós vamos comer o melhor da terra? É exatamente dentro da família que nós vamos comer o melhor da terra. É dentro da nossa família. Então ele recomenda às esposas a submissão aos maridos, assim como a igreja se submete a Cristo. Teologicamente, não se trata aqui de inferioridade, mas de uma decisão voluntária, tem que ser voluntária do coração da esposa de seguir essa ordem divina. Não é assim, obrigado. Se você não obedecer, se você não submeter, você vai para o inferno. Não, não é isso. É para que haja paz dentro do lar. É para que dentro do lar tenha comunhão. É para que dentro do lar o amor satisfaça e não seja apenas de lábios e de palavras. Para os maridos, a ordem é: amem suas esposas sacrificialmente. Também outra coisa que sempre que eu estou pregando a casais que eu falo sobre isso, os maridos ficam meio assim, olhando meio torto para mim. Mas é muito mais difícil o que é exigido do marido do que o que é exigido das mulheres. Como eu disse, uma mulher que é bem cuidada, bem tratada e amada, ela não tem dificuldade de se submeter. Eu não tenho dificuldade nenhuma em ser submissa ao meu marido.
Hoje eu recebi um convite para pregar e eu respondi para a irmã que eu ia falar primeiro com meu esposo, antes de eu dar a resposta a ela. Se ele disser que sim, eu digo sim para ela. Sempre quando eu sou convidada para pregar, primeiro eu falo com ele, depois eu dou a resposta. Eu não digo na mesma hora, eu vou sim, não. Porque eu não sei se ele já tem algum compromisso para esse dia. Eu não sei se ele vai poder ir comigo, porque ele é a minha cobertura espiritual. Enquanto eu prego, ele ora e intercede pela minha vida. Assim como eu sou a cobertura espiritual dele. Enquanto ele está pregando ou fazendo qualquer outra coisa, eu estou em intercessão pela vida dele, apresentando ele ao Senhor. Mas o marido, Deus exige que ame sacrificialmente. Isso exige morrer. Morrer. Ai, Maria, quer dizer que eu tenho que morrer para mostrar que eu amo minha esposa? Não. Não é um morrer literário, mas é morrer na vontade. É morrer no egoísmo. É morrer na ignorância. É morrer na brutalidade. É morrer na falta de cuidado. É morrer no sentido que você muitas vezes vai deixar a sua vontade, a sua razão, para fazer a sua esposa feliz. Esse é o morrer. Esse é o sacrifício. Mas claro, se vier uma bala, você que se joga na frente. É o marido que tem que morrer pela esposa. Como Cristo fez pela igreja. Então, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, é a exigência para o marido. O texto exige que o marido cuide da esposa com a mesma dedicação que Cristo cuida da igreja. Ainda vai mais além. Ele diz que tem que cuidar da esposa como ele cuida do próprio corpo. Então, se um homem não é bem cuidado, se ele não se cuida, se ele não gosta de uma higiene boa, de tomar banho, de andar bem vestido, cheiroso, ele também não cuida bem da sua esposa. Porque Paulo diz que a mesma proporção que você cuida do seu corpo, você vai cuidar da sua esposa. Todo jeito que você cuida, que você alimenta, que você toma banho, que você veste uma roupa bonita, você se perfuma. Do jeito que você cuida do seu corpo, corta as unhas, mantém as unhas ajeitadinhas. Tudo isso é uma maneira de demonstrar autocuidado. Se você tem esse autocuidado, é a mesma maneira que é para você cuidar da sua esposa, da mulher que o Senhor lhe deu para passar o resto da vida com você. E o último versículo, que é o versículo de número 33, Paulo termina dizendo: não obstante, vós cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Os conselhos de Paulo terminam com essa seção do capítulo 5, termina exatamente dizendo: marido, cada um cuide de si, de per si. Mas aí assim, do jeito que você cuida de você, você cuida da sua esposa. E do jeito que a sua esposa deve respeitar o marido. O texto, ele termina chamando o casamento, dizendo que é um grande mistério. Indicando que a união humana é um reflexo do relacionamento perfeito e eterno que existe entre Cristo e os seus servos, a sua noiva, a sua igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Aleluia, glória a Deus. Boa noite aí para você que entrou depois, a paz do Senhor. Deus abençoe sua vida. Nós estávamos aprendendo um pouquinho no capítulo 5 de Efésios. Vamos agora para o nosso devocional. Ele nunca desamparou você. O texto base hoje, no dia 8 de julho de 2026, é Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22 e 23, que diz assim: graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos todos os dias, pois as suas misericórdias são inesgotáveis e ainda se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Essa é a linguagem NVI, que é a linguagem aqui do nosso texto, do nosso livro, e maravilhosa. São as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos. Eu amo demais esse texto, demais, irmãos, porque essas misericórdias não têm fim. A de ontem não se acaba hoje. A de anteontem não se acabou ontem. Mas ainda assim, hoje, sem ter se acabado a de ontem,
ainda nasce uma porção nova de misericórdia sobre nós. Isso é tremendo, isso é extraordinário. Isso demonstra que Deus não nos desampara, que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Aleluia! Boa noite, minha amiga Nereida. Tô vendo que você tá aí. Um cheiro pra você. Ô, saudade de você, minha amiga. Como eu tenho saudade de você, das nossas conversas. Como eu tenho saudade. Como eu gostaria que você viesse aqui. Quem sabe eu vou aí também em Manaus, né? Pra lhe dar um abraço pessoalmente. Mas eu queria tanto que você viesse aqui, pra gente conversar bem muito e passear bem muito. Glória a Deus pela sua vida, minha amiga. Você foi uma bênção na minha vida enquanto eu estava em Manaus. Você é uma referência para mim. Oh, aleluia. Glória a Deus. Me emocionei de ver você. Glória a Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela é como um remédio. A palavra de Deus, ela é como um remédio para nossa alma. Ela possui o poder de curar, ela possui o poder de restaurar e ela possui o poder de transformar a nossa vida. Por isso eu amo tanto a palavra. Irmãos, eu amo demais a palavra. Se você entendesse esse amor que eu tenho pela palavra, você ia entender todo... Por que eu faço isso aqui, esse devocional? Porque eu amo essa palavra. E eu quero compartilhar com você aquilo que Deus coloca no meu coração. Por isso que eu faço esse devocional, que eu amo essa palavra. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder de curar a nossa alma, de transformar a nossa vida. Ela é um remédio para as nossas dores, ela é um remédio para as nossas aflições, ela é um remédio quando nós estamos tristes. Tudo isso a palavra de Deus tem o poder de fazer por nós. Esqueci de um lenço hoje. E hoje eu estou mais chorona do que os outros dias. Os olhos ficam marejados, eu não consigo ler. Deixa eu limpar aqui os olhos e me continuar. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, dia após dia, nós enfrentamos lutas. Todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos dificuldades. Como eu sempre digo assim, a gente mata realmente um leão por dia. Tem dia que a gente está matando 2 ou 3, porque o negócio está difícil. É difícil mesmo. Mas no meio dessas lutas, desses desafios, dessas dificuldades, o Senhor cuida de nós. Se não fosse o cuidado e a misericórdia do Senhor nas nossas vidas, do nosso Pai para conosco, jamais nós venceríamos, como eu comecei hoje o devocional, falando do Salmo 124. Se não fora o Senhor, nós teríamos sido engolidos vivos. Mas o Senhor esteve ao nosso lado, está ao nosso lado e estará amanhã no nosso lado. Estará ao nosso lado em todos os momentos. Ele não desampara você, Ele não desampara a minha vida. Aleluia! Só isso já é motivo para a gente cantar hinos de ações de graça. Já é motivo para a gente dizer que é grato a Deus, que agradece ao Senhor por ter cuidado de nós, por tudo que Ele faz nas nossas vidas. E isso é um motivo de grande alegria, que deve nos fazer olhar para Deus com amor, com gratidão, pois não estamos sozinhos em nenhum momento. Nós estamos sozinhos. Nas coisas mais simples da vida, a gente deve pedir a companhia de Jesus. Você vai varrer uma casa, pode até parecer besteira para você, mas vai varrer uma casa, você não sabe o que está lhe esperando. Peça ao Senhor para estar junto com você. Você vai engomar. Uma vez, muitos anos atrás, essa minha tia até já dorme no Senhor. Mas há muitos anos atrás, eu era bem pequena, eu acho que eu tinha 9 anos de idade. Nós morávamos na Maraponga. E a minha tia foi passar uma camisa pro meu tio. Na verdade, o homem aqui é meu tio, que é irmão do meu pai. Mas a gente chamava ela de tia Fátima, que era a esposa dele. E ela foi passar uma camisa. E quando ela começou a passar a camisa, ela ficou grudada no ferro. Ela tomou um choque no ferro. E foi muito aperreado. Meu pai correu e conseguiu tirar a tomada da parede e ela desgrudou, mas a mão dela saiu toda a pele do que grudou ali. Por que eu estou compartilhando isso? Por causa da importância da gente orar antes de fazer qualquer coisa. Coisas simples que a gente acha que não precisa, que a gente às vezes faz no automático, mas a gente precisa do cuidado do Senhor. E é importante, Senhor, cuida de mim. Vou fazer isso, cuida de mim. Isso é muito importante. Aleluia. Que nós tenhamos esse cuidado com as nossas vidas. Nós somos diariamente amparados pelo Senhor. Quantas vezes
Esquecemos de observar esse cuidado e de reconhecer o quanto Deus se faz presente na nossa vida. Só o fato de você estar vivo já é motivo de agradecer. Quantos não conseguiram terminar o dia de hoje? Quantos foram atropelados? Quantos morreram em acidentes de carro? Morreram de morte súbita? Morreram do coração? Quantos, irmãos? Isso não é trazendo situações trágicas para você não, meus queridos. Isso é para que a gente tenha a realidade, a gente entenda que o Senhor tem cuidado de nós. Que se nós estamos vivos, é o Senhor que tem nos mantido, porque Ele ainda tem projeto na nossa vida. Ainda tem algo que Ele quer realizar. Cada novo amanhecer é mais do que simplesmente 24 horas. É uma generosa oportunidade que Deus nos dá de experimentar uma nova realidade. O dia amanhece limpinho. Somos nós que fazemos o nosso dia. Então que nós possamos fazer o melhor nas nossas 24 horas de cada dia que o Senhor tem nos concedido. A luz do dia não chega sozinha. Quando ela vem, ela traz também com ela o novo de Deus. Graças à sua fidelidade. Lembre-se, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então o novo de Deus também nasce com o dia que começa. Glória a Deus. Saber disso muda tudo. Muda tudo na nossa vida quando nós temos consciência disso. Porque nos fortalece em meio às lutas, em meio às frustrações que passamos a enfrentar no dia a dia. Por mais que não dê certo, você vai entender. Você vai dizer, não, o Senhor está comigo. Isso aqui não está dando certo, pode ser um livramento, porque Deus tem algo melhor para a minha vida. Você já parou para pensar que às vezes aqueles minutinhos que você se atrasa antes de você sair, é Deus lhe livrando de alguma cilada do maligno quando você sair? É Deus lhe livrando de algo que poderia acontecer e Ele livra você, impedindo de você ir de encontro àquilo ali? Então agradeça em vez de reclamar. Por isso que o hino da harpa cristã diz, em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Então é melhor você cantar um hino de louvor a Deus do que você murmurar, do que você reclamar. As coisas não estão dando certo, ora, louva, você vai ver que vai fluir, vai acontecer, porque Deus é maravilhoso e Ele cuida de nós. Aleluia! Isso são chaves, irmãos. Chaves para a gente ter uma vida melhor, para a gente viver melhor. O Senhor é bom. Glória a Deus, minha irmã, que você já passou por isso, está entendendo isso que o Senhor está falando nesta noite com você. Então talvez você esteja vivendo dias difíceis e até desanimadores, mas saiba que cada dia temos uma nova jornada no nosso dia a dia. Saber disso faz com que nós entendamos que o Senhor está conosco em todos os momentos. Mesmo que você esteja vivendo dias difíceis e desanimadores, hoje você pode se apegar a essa palavra e ser fortalecido em Deus, ser cheio do Espírito Santo. E novas oportunidades estão por vir na sua vida. É o Senhor que diz para você hoje. Novas oportunidades estão por vir. Você precisa estar preparado para viver isso que o Senhor vai fazer na sua vida. Porque a cada manhã, o Senhor, nosso Pai, derrama a sua bondade sobre a nossa vida. E nos dá novas oportunidades de viver o novo de Deus. Eu convido você hoje a confiar em Deus, independente do que você esteja passando ao seu redor, independente da situação que você esteja vivendo. Não permita que nada desanime ou desvie você do foco, porque você tem um Deus, você tem um Pai que cuida de todas as coisas, que jamais desampara os seus filhos. Como diz no Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele vai fazer. A nossa parte é entregar e confiar. A parte dele é resolver, é fazer. Então, faça a sua parte. Entrega e confia no Senhor. E o mais Ele vai fazer. Ele agirá, como diz na tradução da NVI. Então creia nestas verdades. Apegue-se à palavra de Deus e seja grato todos os dias. É um presente. É por isso que eu começo sempre esse devocional dizendo que esse é o dia que o Senhor fez. Proferindo e profetizando a palavra de Deus.
Portanto, nos alegremos e regozijemos dele. Termino o dia dizendo, sejamos gratos por mais um dia, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A nossa frase de hoje é: viva o hoje como se fosse o último dia da sua vida. Então, viva da melhor maneira possível. Afinal, o presente momento é um presente de Deus para nós. E a palavra de hoje é amparo. O Senhor nos ampara, nos protege e cuida das nossas vidas. Glória a Deus! Concluímos mais um devocional para a glória do nome do Senhor. E eu vou orar agora para a gente encerrar, em nome de Jesus. Amanhã, o último capítulo de Efésios, não percam. Sabe aquela série que você gosta, que você não perde quando é o último capítulo? Ou então, alguma coisa que você assiste que você não perde? Você também não perca amanhã, porque nós teremos o encerramento do capítulo 6 de Efésios. Amanhã, em nome de Jesus, no máximo 8h30 da manhã, nós estaremos aqui para a gente concluir o livro de Efésios para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Deixa eu orar por você. Amanhã é a motivação certa. É o nosso devocional de amanhã. E o capítulo 6 de Efésios, vamos encerrar mais um livro da Bíblia. Final de semana, Salmos, sábado, domingo aliás, sexta, sábado e domingo, eu acho. Não, sexta nós vamos começar um novo livro, Filipenses. Sábado, domingo e segunda, Salmos. Terça a gente volta para Filipenses novamente, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor amado, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, pela tua palavra. Como a tua palavra é maravilhosa, Senhor. A tua palavra ela tem o poder de curar as nossas almas, curar as nossas feridas. Encher o nosso coração de uma forma que nada neste mundo enche. Preencher os vazios que existem dentro de nós, que somente com a tua palavra e a tua presença podem ser preenchidos. Nos ensina a valorizar a nossa vida. Nos ensina a valorizar cada dia que o Senhor nos presenteia, Senhor. Por isso que o nome é presente. Porque de fato é um presente dado por Ti para as nossas vidas. Possamos viver da melhor maneira para que possamos comer o melhor desta terra. Como diz a Tua palavra. Que nós possamos fazer e viver o que diz em Deuteronômio 28. Se nós te obedecermos e atentamente ouvirmos a tua voz, nós comeremos o melhor desta terra. É isso que a tua palavra nos recomenda. Portanto, ser conosco, Senhor. Te apresento o nosso encontro presencial sábado. O Senhor já vai movendo as águas, repreendendo todos os empecilhos, que nós possamos estar juntos para compartilharmos a palavra, nos abraçarmos e partilharmos uma merenda, porque é bom demais estar na tua presença. Em nome de Jesus nós oramos e pela fé nós agradecemos. Dá-nos uma noite de sono tranquilo e reparador. Abençoa todos que estão assistindo agora, que estão aqui ao vivo nesta live e os que ainda vão assistir esse vídeo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E o nosso encontro presencial é sábado. Se tem mais alguém aqui que não está no grupo ainda do Café com Palavra e quer participar, manda teu número para mim no direct aqui do Instagram, que eu te acrescento, te adiciono lá no grupo que eu criei, para a gente poder programar o nosso encontro de sábado, que eu creio que será uma bênção. Sábado, dia 11 de julho, às 4 horas da tarde. Eu tinha marcado para 4h30, mas como tem alguns eventos em algumas igrejas por aqui, será às 4 horas da tarde de sábado. Vai ser um prazer, irmã Cíntia. Vem e traga as meninas, que eu tô com saudade delas. Traga a Rainala e a Raiele, que vai ser bênção, em nome de Jesus. Amém? Pois a paz do Senhor. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Eu tinha dado aviso aqui já em alguns vídeos, Cíntia. Desde segunda-feira que eu dou o aviso aqui nos vídeos. No finalzinho do vídeo eu dou o aviso para quem quer participar. Mas eu vou já lhe colocar lá no grupo. Vai dar certo, em nome de Jesus. Paz do Senhor. Cheiro para vocês.